Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e mais uma vez estamos trazendo uma breve mensagem, uma reflexão para os queridos irmãos, amigos. Temos por lema a mensagem da cruz, temos por tema Jesus, temos por base a Bíblia Sagrada. Portanto, neste momento estarei lendo na primeira carta universal geral do apóstolo Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 6, que diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Queridos amigos, o apóstolo Pedro, ele, em sua primeira carta universal, ele está aqui trazendo uma palavra de fortalecimento para os cristãos que estavam dispersos por várias partes do mundo e nessa ocasião estava sofrendo uma perseguição grande. E então Pedro está cumprindo a missão que o Senhor Jesus havia determinado para ele. Pedro, ele agora já é um ancião, com a idade avançada, porém, quando ele era mais jovem, muito impetuoso, Jesus, uma certa feita, disse para ele: Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Pedro. Tu és Petrus, Pedro, fragmento de rocha, mas sobre esta pedra, o próprio Senhor Jesus. E Pedro havia declarado que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Tanto a pessoa do Senhor Jesus, que Pedro declarou a divindade de Cristo, a deidade dele, que ele é o Filho de Deus, portanto ele é Deus, como também no que diz respeito à própria pessoa de Jesus, que é a Petra. Sobre esta Petra, rocha, edificarei a minha igreja. Então, mas Pedro, em sua trajetória, após aquela grande revelação que Jesus disse que foi o Pai que o havia dado a revelação, infelizmente, Pedro deu lugar ao diabo. E nós sabemos que existe uma grande batalha na mente. Você já teve uma experiência, meu amigo, minha irmã, meu irmão, de vir pensamentos em sua mente que você diz: ué, por que eu estou pensando isto? Por que eu estou pensando isto? E então, existe uma batalha na mente. Uma grande batalha na mente. E a Bíblia diz que nesta batalha, os servos de Deus devem estar com o capacete da salvação. E existe a armadura também de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, como também os sapatos da preparação do evangelho da paz, sobretudo o escudo da fé em todo o tempo, apagando os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando, vigiando. Então, é muito importante. Mas Pedro, nessa ocasião, ele estava com o Senhor Jesus, mas ainda precisava ser transformado. Ele, de repente, Pedro, ele adere à insinuação do diabo e diz para Jesus: se compadece de ti, Jesus. Tu vais para Jerusalém para sofrer? Não, Jesus. Jesus, com discernimento espiritual, percebeu que ali já não era mais o Pai que estava dando uma revelação a Pedro. Ali já era um sopro de Satanás. Então Jesus
Glória a Deus, glória a Deus. Jesus chega para Pedro, e Pedro certamente ouviu, mas a princípio deve não ter entendido. Jesus falou: para trás de mim, Satanás, que me serves como pedra de tropeço, que não compreende os caminhos de Deus. Em outras palavras, Satanás deixa Pedro. Pedro fica, porque Pedro estava passando por um processo. Na ocasião em que estava se aproximando o momento em que Jesus seria traído por um dos seus discípulos, Pedro disse: não, Senhor, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu vou contigo até a morte. Jesus falou: Pedro, Satanás pediu ao Pai para te cirandar, ou seja, padejar, no sentido do trigo, não é? Mas o que Jesus estava dizendo é que Satanás pediu para provar Pedro. Mas eu roguei ao Pai por ti. E quando tu te converteres, por causa da tua fé, Pedro, eu roguei ao Pai. E quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Aqui neste texto, queridos amigos, nós vemos um Pedro transformado, um Pedro que fora restaurado. Está lá registrado no Evangelho de João, no capítulo 21, que após a ressurreição de Jesus, Pedro estava tentando pescar e não pescava nada. Jesus aparece e restaura Pedro na mente. Comendo com Pedro, faz 3 perguntas a Pedro. Pedro, 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Existem certos pecados que estão bem enraizados. Jesus pergunta 3 vezes. Alguns sugerem que é porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Mas a gente percebe que existem pecados que estão lá no âmago do nosso ser. E é por isso que aqui Pedro está dizendo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Teve ocasiões no meio dos 12 apóstolos que eles estavam discutindo quem era o melhor. E Jesus deu-lhes alguns exemplos, pegando uma criança, lavando os pés deles. Então, certamente dá para perceber por inferência que o orgulho levou à queda de Pedro. Contudo, agora Pedro aqui está transformado e diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade, preocupação excessiva, juros antes do tempo, a falta de paz por causa da ansiedade. Contudo, Pedro aqui está fortalecendo seus irmãos que estão enfrentando uma grande perseguição. E ele diz, lançando sobre ele, sobre o Senhor Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí Pedro diz, sede sóbrios, é preciso ter vigilância. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu li um livro que diz que o leão, na África, algumas vezes ele dá um rugido tão grande que é um mini terremoto. Teve gente que já morreu até de um ataque cardíaco. Assim muitas vezes é na vida dos servos de Deus. Satanás, ele ruge como leão para ver o nosso posicionamento em Deus, mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Foi o rugido de Golias diante do garoto Davi. Alguém já disse que quando o medo chegar, fala para a fé atender a porta. Porque, na verdade, a fé nos leva a confiar naquele que cuida de nós, naquele que está conosco. Ele está ao nosso redor e o diabo está ao nosso derredor. E continua Pedro dizendo aqui, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja,
Satanás estava ao derredor, bramando como leão. Jesus diz para o anjo da igreja em Esmirna, em Apocalipse, no capítulo 2, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas no contexto também, Jesus fala sobre o diabo que colocaria que a igreja, os cristãos de Esmirna, passariam uma tribulação por 10 dias. E tem a ver com as perseguições dos imperadores romanos. E o diabo colocará alguns de vós na prisão. O que significa isso? Existem pessoas que são impelidas pelo diabo para afligir, para perseguir. Mas é preciso resistir na fé. Glória a Deus. Confiando no Senhor. Jesus falou, vocês não devem temer quem mata o corpo. Quantos cristãos que foram martirizados? Vocês devem temer quem tem poder de lançar o corpo e a alma no inferno. Aleluia! E eu quero concluir esta ministração dizendo que aqui Pedro é usado por Deus e está agora convertido. Jesus falou, quando você se converter, você vai e fortalece seus irmãos. Pedro, em João, no capítulo 21, depois que Jesus ressuscitou, foi restaurado na mente, no coração e na posição. Porque Pedro estava ainda preocupado com o que seria de João, o evangelista. E Jesus falou, Pedro, deixa ele, vem você e segue-me. E Jesus já tinha falado, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Jesus já via Pedro cumprindo a missão de um pastor. E agora aqui nesta carta ele está dizendo, ao qual resistis firmes, resisti firmes na fé. Tiago também diz em sua epístola universal, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Portanto, esta é a nossa sucinta mensagem. Vamos confiar no Senhor, porque o nosso Deus, Ele é aquele que está ao nosso redor. E se porventura você, meu amigo, minha amiga, quem sabe, que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador, porque Ele te dará o fortalecimento espiritual para vencer todas as ciladas do diabo. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro, querendo Deus, em nome de Jesus. Compartilhe este vídeo, por gentileza, deixe seu like, dê um sinalzinho aí para receber as notificações, para a glória de Deus. Se quiser comentar, comente também, em nome de Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus.